No nosso último vídeo, fizemos a parte 1 da Primeira Guerra Mundial e começamos a falar dela, onde vimos que o assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando aumentou ainda mais as tensões políticas, desencadeando os conflitos, que eram travados principalmente entre a Tríplice Aliança, que no momento em que paramos, era a Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano e outros aliados como a Bulgária, contra a Tríplice Entente, composta por França, Inglaterra, Rússia e outros aliados como Japão e Itália, onde diversas batalhas aconteceram. Se você não viu a primeira parte, corre lá para assistir antes desse vídeo, o link está na descrição. Mas agora, vamos dar continuidade a este acontecimento. Continuando em 1915, os franceses e britânicos ainda tentavam avançar na linha de defesa alemã, mas não conseguiam, enquanto a Alemanha e seus aliados estavam se saindo bem em outras batalhas na Europa. Porém, muitos outros conflitos estavam ocorrendo, só que na Grécia, um país neutro até então, o primeiro-ministro Elefthérios Venizelos queria entrar na guerra do lado da França, Inglaterra e o resto da Tríplice Entente, pois via algumas vantagens com isso. Já o rei do país, Constantino I, preferia manter a neutralidade. Assim, o país acabou sendo dividido em dois, sendo a parte mais ao norte controlada pelo primeiro-ministro Venizelos e apoiada pela Tríplice Entente, e eles tentavam invadir a Bulgária para ajudar os sérvios, mas não deu muito certo, e a Sérvia é rapidamente dominada. Enquanto isso, os alemães tentavam invadir mais ainda a França, iniciando a Batalha de Verdun, uma das maiores e mais sangrentas de toda esta guerra. Só que aí, os russos resolvem fazer uma grande ofensiva contra os alemães e austro-húngaros, que foi bem sucedida, recuperando territórios perdidos e dominando vários quilômetros de terras inimigas. A Alemanha estava bem sobrecarregada, tendo que, de um lado, conter os franceses e britânicos na Batalha de Verdun, e do outro, enfrentar os russos que tentavam avançar. Fora que a Inglaterra havia lançado outro ataque a eles em Somme, e também Portugal passou a ajudar capturando navios alemães e austro-húngaros, o que acabou fazendo com que eles entrassem na guerra também, ajudando nas trincheiras e nas colônias africanas. Então, em 1916, ocorre uma grande batalha naval no Mar do Norte, entre Inglaterra e Alemanha, que acabou custando muito para os britânicos, mas os alemães acabaram tendo que recuar depois. Só que aí, a Romênia entra na guerra do lado da Tríplice Entente ao ver que os russos estavam bem, ajudando-os na invasão da Áustria-Hungria. Porém, eles acabam tendo muitos de seus territórios dominados pelos inimigos. No Oriente Médio, as batalhas estavam intensas da Tríplice Entente contra o Império Otomano, ocorrendo diversas invasões e expulsões de territórios. Então, os britânicos convenceram os árabes a fazerem grandes rebeliões nos territórios otomanos, o que os atrapalhou bastante. Mas voltando para a Europa, as grandes batalhas de Verdun e Somme chegaram ao fim, ambas com a derrota dos alemães. Já em 1917, os países estavam cansados da guerra e muitos estavam entrando em crise, de ambos os lados. Só que aí, os Estados Unidos, que embora apoiasse a Tríplice Entente, estava neutro, fica sabendo que a Alemanha estava tentando convencer o México a atacá-los. Então, os americanos acabam entrando definitivamente na guerra. Mas fora isso, muitas batalhas aéreas aconteciam, com os aviões que foram inventados pouco mais de uma década antes, sendo assim algo relativamente novo. Fora os tanques de guerra que começaram a ser usados. Claro, eram modelos mais simples e que às vezes davam defeito, mas foi uma inovação militar da época. Inclusive, em 1918, houve uma batalha entre franceses e ingleses contra alemães que foi travada basicamente apenas com esses veículos blindados. Mas para a parte de baixo da Europa, a Itália estava em conflitos incessantes com os austro-húngaros, e meio que ninguém saía do lugar com essas batalhas. Já a Rússia se deu muito mal em uma última ofensiva na Áustria-Hungria, perdendo muitos territórios conquistados, enquanto a Grécia, após um tempo estando dividida, é reunificada e entra de vez na guerra ao lado da França, Inglaterra, Rússia e aliados, pois o rei neutro havia abdicado. Já no Oriente Médio, os britânicos se saíram bem e conseguiram conquistar muitas cidades e regiões do Império Otomano, fora que aquelas revoltas árabes foram bem-sucedidas e fizeram os otomanos perderem ainda mais terras. Depois, o Brasil acaba entrando na guerra contra os alemães, mas a participação do nosso país foi pouca, com eles participando mais do suporte, como enviando médicos e patrulhando os mares.
Só que depois, muitas outras nações ao redor do mundo declaram guerra aos alemães, austro-húngaros e o resto da Tríplice Aliança. Em um ponto, a Rússia estava passando por uma grande revolução, que marcou a troca da monarquia para o início do governo comunista no país. Com isso, eles assinaram um armistício e tiveram meio que um descanso da guerra, mas algum tempo depois, saíram de vez do conflito. Então agora, a Alemanha podia focar só em um lado, contra principalmente a França e a Inglaterra, fora os reforços americanos e de outros países. Assim, os alemães começaram a colocar em prática a ofensiva da primavera, onde primeiro eles visavam separar o exército britânico do francês, e embora tenham conseguido avançar bastante, foram parados pelos seus adversários. Então iniciaram a Operação Georgette, onde tentaram avançar pela Bélgica para chegar aos exércitos inimigos, iniciando a Batalha de La Lys, onde perderam novamente para os britânicos e falharam na missão. Após algumas outras operações, os alemães conseguem adentrar mais no território francês e ficam próximos à capital Paris. Porém, franceses e britânicos conseguiram pará-los novamente, fora que muitas tropas dos Estados Unidos estavam chegando, o que os ajudou ainda mais nas batalhas seguintes. Ou seja, toda essa ofensiva da primavera custou muito para a Alemanha, tanto com o gasto de recursos quanto o cansaço dos soldados, mas não só eles, pois seus aliados, a Áustria-Hungria e o Império Otomano, também estavam exaustos de tantas batalhas. Por conta disso, as tropas francesas, britânicas e americanas iniciam uma grande ofensiva contra os alemães, fazendo-os recuarem muito mesmo e ainda conseguiram quebrar a linha de defesa deles, algo que eles tentavam fazer há anos. Já nas outras regiões, os aliados da Tríplice Entente invadem a Bulgária, aliada da Alemanha, e fazem-na assinar um armistício. Já no Oriente Médio, os britânicos e árabes começam a invadir, dominar e capturar diversas cidades e muitos quilômetros do Império Otomano, causando tantas dificuldades que os otomanos acabaram saindo da guerra também. Sem a proteção da Bulgária, a Áustria-Hungria é invadida por vários lados e acaba se rendendo. Agora, a Alemanha estava sozinha contra os outros países, fora as crises internas do país. Assim, o imperador Guilherme II abdica do trono, os soldados se rebelam e em 1918 o país se rende de vez, dando fim a esta grande guerra. E aí, pessoal, gostaram? O nosso próximo vídeo sobre história será bem mais pra frente, e cairá próximo a uma data muito importante, a da Reforma Protestante. Então, iremos falar sobre este acontecimento incrível de alguns séculos atrás. Estejam aqui para entender como ocorreu, por quais motivos, o que ele mudou na história e muito mais. Não perca! Deus te abençoe e tchau!